Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer o que eu acho que é até o momento a história mais estúpida que a gente já investigou. Por quê? Você vai entender daqui a pouco por quê, mas uma coisa bem estúpida. Chama-se Experimento Simpsons. Eu não pensei em fazer isso aí, mas me pediram aqui nos comentários do canal, me pediram até um mês atrás, Projeto Simpsons, eu acho que é a mesma coisa e muita gente pediu, não muita gente, mas uma quantidade substancial, digamos de 4, 5 pessoas pediram pra fazer. A Bela Mortes me pediu também pra fazer isso no Twitter, então eu decidi que seria simples de fazer, já que é uma coisa bem simples, bem estúpida. Eu não achei na internet uma versão escrita disso aí, só achei vídeos de vários canais. Sim, aquele canal publicou um vídeo esses dias, mas eu não tô perseguindo esse canal em específico. As pessoas aqui pediram pra eu fazer, e eu não tenho nada contra nenhum canal específico. Eu tenho contra mentiras. Simplesmente isso. Se você parar de mentir, eu paro de ter algo contra você e fica tudo certo. E antes desse canal, vários outros canais repartiram a mesma história. Mas eu vou apresentar pra vocês aqui uma versão escrita pra poupar vocês de ter que assistir um vídeo de 10, 15 minutos explicando esse rolê. Então a gente sabe, né, que os Simpsons são todos deformados e amarelos. E que pessoas reais com as mesmas características, deformadas e amarelas, seriam bastante assustadoras. Só que tem uma história que começou a circular na internet há um tempo atrás, segundo a qual teve um experimento para criar pessoas iguais aos Simpsons. E esse experimento deu errado, foi interrompido e deixou várias pessoas deformadas, e alguns dizem que essas pessoas nem mais humanas são criaturas que vão te trazer problemas se você olhar pra elas, seja lá o que diabos isso significa. Essa história foi contada na internet por um homem que disse que não seria acreditado, mas que já era hora de abrir o jogo e contar a verdade ao mundo. Quando era criança, os pais desse cara não deixavam ele assistir Simpsons, porque consideravam o desenho impróprio, e os amigos dele zoavam ele por isso, porque ele era o único do rolê que não podia assistir. E nessa época já existia um boato de que a Fox estaria produzindo um live action dos Simpsons, com pessoas reais. Só que na época esse boato acabou deixando as pessoas confusas, tipo, tá, como assim a Fox vai fazer um live action de pessoas normais que parecem os Simpsons? Os caras são deformados e amarelos. Junto com essa dúvida também surgiu um boato de que a Fox, a produtora, estaria fazendo experimentos com humanos e animais para deixá-los parecidos com personagens dos Simpsons. O boato na época, segundo o homem, era muito forte. Essas pessoas iam ser modificadas em laboratório para deixar elas parecidas com os personagens, para elas atuarem no live action. Basicamente esse rolê. Tá, é estranho, eu sei, é estúpido, mas sei lá, é isso aí. Não tem muito o que falar para deixar isso mais crível, tá? É ridículo do jeito que tá. Essa teoria crescia cada vez mais. E nessa mesma época, estavam acontecendo desaparecimentos de crianças, adultos e animais nos Estados Unidos em um grau, digamos assim, maior. Estava tendo um pico aí de desaparecimentos. O assunto tornou-se então uma lenda urbana e os pais usavam essa lenda para assustar os filhos, para que eles se comportassem melhor. Esses boatos cresceram tanto que um dia a Fox simplesmente disse que o filme seria cancelado por força maior. Simplesmente disse isso, e a versão da história é que eles fizeram por medo que esses boatos fossem descobertos. O homem disse então que alguns meses depois, o pai dele conseguiu um trabalho em Montana, estado americano, o local em que, segundo os boatos, o filme seria produzido. Quando se mudou para lá, esse homem, na sua rotina de escola, com uma amiga da escola também, passava por um local que parecia ser um galpão abandonado, uma prisão. E um dia a amiga contou um boato sobre aquele prédio, de que o local servia para experimentos humanos. Ela disse também que o irmão mais novo tinha desaparecido com outras pessoas algum tempo atrás, e ao procurarem nesse prédio abandonado, eles encontraram apenas restos de cenário, como se tivesse tido algum tipo de figurino ali, alguma coisa, alguma ação para gravar alguma coisa. Basicamente isso. Mas tempo se passou, as pessoas esqueceram desse rolê, o homem cresceu, se casou, perdeu contato com a amiga, mas um dia o filho dele desapareceu. E ele resolveu voltar lá para Montana para encontrar respostas. Lá ele ficou assustado quando ele viu que tinham vários cartazes de pessoas desaparecidas. E ele então lembrou que antes do filho desaparecer, o filho sonhava com pessoas deformadas e amarelas que pediam ajuda em um galpão. Ele reencontrou a amiga e eles adentraram o prédio pelos fundos. E tinha mais um grupo de pessoas que adentrava o prédio em direção à porta da frente. Lá eles encontraram apenas objetos abandonados com figurinos e ouviram uma risada perturbadora. Seguiram essa risada e acharam uma criatura que tinha o tamanho de uma criança
tinha pontas no lugar do cabelo, tinha uma pele amarela e um rosto deformado. Ele suspeitou que essa criança fosse o filho dele. Ele continuou andando e chegou em um porão, no qual ele encontrou apenas folhas no chão com a inscrição Simpsons, o filme. Aqui é filho, mas filme, eu escrevi errado. Nesse momento, ele achou uma mulher que também era amarela e deformada, e disse: "Você também veio?" A mulher disse isso pra ele. Aí, depois disso, o homem tentou correr, a mulher também tentou correr, a amiga encontrou o homem no chão, e a partir desse dia o homem nunca mais foi o mesmo. Beleza, se você tem um mínimo assim de padrão em relação a coisas que você consome em termos de cultura, você deve ter percebido que essa história tem vários furos de enredo e é no máximo um conto muito ruim de terror, tá? Isso aqui tá nível de fanfic, tá? Não é nível de lenda urbana, de qualquer outra coisa do tipo. Vamos entender por que primeiro os furos de roteiro, depois o fact-check mesmo. Em primeiro lugar, os Simpsons estrearam, conforme consta aqui na página, no dia 17 de dezembro de 89. E é bastante estranho que nessa época as pessoas não entendessem como que os atores normais poderiam parecer os Simpsons. Como assim? Por exemplo, em 66, então bem antes, a série Star Trek já tinha apresentado alguns aliens que tinham esse formato aqui. Eles chamavam Talosianos, se eu não me engano, não sou tão fã assim, mas eu acho que era esse o nome, e eles eram interpretados por pessoas normais e tinham essas máscaras, bem cabeçudo, como dá pra você perceber. É só questão de fazer uma máscara igual amarela, não tem nenhum segredo. O primeiro filme de Star Wars já tinha ido pro cinema e ele apresentava pessoas normais interpretando todo tipo de criaturas estranhas, tá? O Greedo, por exemplo, né, tem aquela polêmica se o Han Solo atirou primeiro ou não, o Chewbacca tá nessa lista, e eu não diria que todas as outras criaturas que você vê na cantina, por exemplo, são criaturas da época, porque muita coisa foi adicionada depois, mas uma certa parte das criaturas ali eram criaturas bem diferentes dos Simpsons, muito mais alienígenas, digamos assim, que eram interpretadas sem nenhum problema. E Jurassic Park, que estreou alguns anos depois, continha pessoas contracenando com dinossauros. Então fazer uma meia dúzia de cara amarelo não é pra ser nenhum tipo de problema pra tecnologia da época. Claro, não dava pra fazer um Guardiões da Galáxia como a gente tem hoje, mas era mais que suficiente pra fazer uma galera com cor amarela e com o rosto um pouco diferente, sem precisar torturar ninguém. Em segundo lugar, de todos os motivos pelos quais alguém pode começar uma experiência maluca como essa, esse é o menos crível, tá? Um live action que eventualmente seja produzido com humanos deformados, fabricados em uma experiência secreta que viola qualquer tipo de diretriz ética, evidentemente ele vai ser exibido. E quando isso for exibido, as pessoas vão ver que aquilo tá errado e vão levar esses produtores para um tribunal internacional, eles vão ser julgados e provavelmente condenados à morte. Não tem nenhum sentido você fazer uma experiência super secreta pra um filme, uma série que vai ser publicada, que vai ser transmitida pro público. E todo mundo vai ver o que você fez e vai querer a sua cabeça. Isso é meio óbvio. Em terceiro lugar, tem várias outras formas mais seguras, mais baratas e mais éticas, inclusive que já tinham sido feitas antes dos Simpsons, para se produzir um live action de personagens fantasiosos. Por exemplo, fantasias propriamente ditas, como em Star Wars. O Greedo, acho que é Greedo o nome dele se eu não me engano. Evidentemente a cara dele não é assim, ele também não tá pintado, ele tá usando uma máscara. Isso é uma fantasia. Outra possibilidade é você usar a licença poética e utilizar humanos normais. Então, se você quer fazer um live action do Bob Esponja, você não precisa colocar uma literal esponja ali ou um cara quadrado. Você pode colocar um garoto que, sei lá, usa um macacão e as pessoas entendem que isso é o Bob Esponja e a coisa fica normal. Não tem nenhum problema aí. Você pode usar computação gráfica, por exemplo, o Rei Leão. Ou você pode usar a combinação desses efeitos ao mesmo tempo. Por exemplo, Guardiões da Galáxia ou Cats. A Gamorra, se eu não me engano, ela usa uma maquiagem verde, mas não é só a maquiagem verde dela que é exibida na tela. Também tem uma série de efeitos especiais que acontecem por trás. Já o Rocket Raccoon, se eu não me engano, é uma pessoa de verde, uma pessoa totalmente de verde, e ele é animado com base nisso. O Drax, quase a mesma coisa. O Drax também usa uma certa maquiagem, mas ele não é somente resultado da maquiagem. Também tem uma certa CGI. Claro, na época a gente tinha seus limites, mas não era nenhum problema fazer um filme desse tipo. Era uma coisa trivial. As pessoas já faziam isso antes, como você pode perceber. Vamos deixar de lado aqui todas as evidências de que isso é uma fanfic mal feita e vamos checar os fatos. Tem algumas perguntas que a gente pode usar para determinar a veracidade dessa história. As perguntas são, primeiro, quando que essa história surgiu? Segundo, se em algum momento do passado houve algum tipo de proposta para fazer um live action dos Simpsons e essa proposta fora cancelada. Se em algum momento do passado houve um boato de que esse live action envolveria uma experiência humana. Por quê? A história afirma que sim.
A história afirma que isso se tornou uma lenda urbana e que os pais usavam essa lenda urbana para assustar os filhos. Então, se isso é verdade, a gente tem que achar indícios de que essa lenda urbana existiu. Segundo, se desde que os Simpsons foram ao ar, se tem algum pico de desaparecimento em Montana. Aqui tem um outro furo de roteiro que eu pensei agora. Você afirma que teve um pico de desaparecimento nos Estados Unidos. Cara, muita gente desaparece nos Estados Unidos. A não ser que você queira fazer a cidade inteira de gente amarela deformada, então sequestrar, sei lá, 12 pessoas a mais para fazer esse negócio não vai implicar em um pico de desaparecimentos nos Estados Unidos como um todo. Isso vai ser visto localmente, por exemplo, em Montana, onde os experimentos supostamente seriam feitos. Segundo, se realmente existe um galpão abandonado em Montana, no qual existem boatos de que eram feitos experimentos científicos humanos ali. E por fim, de onde que vieram os cartazes de desaparecimento e as fotografias dos Simpsons humanizadas que são usados para ilustrar a história. O que é a fotografia de Simpson humanizada? É basicamente... Deixa eu achar o momento em que eu abordo. Isso aqui é basicamente esse rolê aqui, tá? Isso aqui é uma imagem Simpson humanizada que as pessoas usam por aí pra mostrar, de certa forma, ilustrar a história. Vamos ver de onde que isso surgiu. Então, primeiro, quando que a história surgiu? Boa e velha busca por data. Primeiro a gente filtra aqui por experimentos Simpsons e Simpsons Experiments antes de 3 de março de 2018. Por que 3 de março? Você vai entender daqui a pouco, porque eu fui aumentando o tempo até chegar no momento em que aparece alguma coisa. Eu comecei aqui com 2 idiomas, eu comecei em português, na verdade, português e espanhol, por um motivo que vocês vão perceber daqui a pouco. Mas tentei também em inglês, e se não desse certo, eu ia avançar para outros idiomas. E quando você progride a busca reversa, então quando você avança para o dia 4 de março, você vai encontrar alguma coisa. É justamente isso aqui. Conhece a história do experimento Simpsons? Nunca olhe para eles. Isso está em espanhol, é de um canal chamado Creepypastas Everywhere. Perdão pelo trem apitando, eu já tive que cortar um trecho bem grande por causa desse trem apitando, vou ter que fazer isso de novo. Aqui a data não está aparecendo, mas assim que você tira essa extensão lateral que eu uso agora para organizar as coisas, vai aparecer 4 de março de 2018. Agora, se você assiste meus vídeos, mais especificamente o Projeto Abigail e a família Kozlov, esse canal é conhecido de você. Esse é o canal Creepypastas Everywhere, e esse é o mesmo canal que inventou a história do Projeto Abigail e que inventou a história da família Kozlov. Vou mostrar isso para vocês aqui. Basta dar um Ctrl F e pesquisar por Chernobyl. Isso aqui não tem nada a ver. Aqui, a família que decidiu mudar-se em Chernobyl. Tá aqui. Esse aqui é o vídeo em que ele criou a família Kozlov. E esse aqui é o vídeo em que ele criou o Projeto Abigail. 2 temas que a gente já desmistificou e que este cara aqui, o Creepypastas Everywhere, inventou. E agora a gente chega pela terceira vez em um tema que o Creepypastas Everywhere apresentou para a internet. Antes dele, e como a gente vai ver mais pra frente, esse tema não existia. Ele que trouxe a primeira vez. E a gente tem evidências aqui de que ele criou essa história na própria descrição. Ele mesmo afirma que isso é uma narração de uma creepypasta e que creepypastas são histórias de terror falsas criadas comumente em torno de temas populares com o único fim de entreter a quem as escuta. E aqui embaixo ele já diz que ele voltou com as histórias originais do canal. Isso ainda confirma o que a gente deduziu, que foi ele que inventou. De fato, ele disse aqui que essa é uma história original. Essa é a vez que ele retorna e traz histórias originais. Se você pesquisar aqui por Projeto Simpsons no canal, você vai achar uma versão nova, uma versão mais antiga, mas tá aqui. Isso aparece antes das histórias originais que ele afirma ter voltado, que é a família Kozlov e o Projeto Abigail. Tem vídeo disso no canal. Quem quiser pode pesquisar depois. E logo em seguida ele fez um rolê semelhante com Bob Esponja. Como você pode perceber aqui, mesma história, mesmo modelo. Basicamente, foi ele que inventou isso aqui. É esse que é a moral da história. Vamos voltar aqui agora, então, para as nossas perguntas. A gente já sabe como isso começou, mas será que isso não foi inspirado em algum tipo de boato que existia no passado, em alguma lenda urbana, em alguma coisa? Para isso, vamos ver primeiro a respeito de live action dos Simpsons. Se você pesquisar aqui, você vai ver que tem muitas mesmo ocorrências envolvendo Simpsons e live action. Mas fazer uma busca de cada uma delas é inviável. Você pode pesquisar aqui, você vai ver que tem muita coisa. E aqui no Newspapers, entre 89 e 2020, você tem 34 mil, quase 35 mil resultados. Como que a gente filtra para ver aqui quais que são pessoas falando a respeito de um possível live action, quais que são pessoas falando a respeito de live actions que já aconteceram, que não tem nada de errado, e quais que são apenas fãs especulando e elencando atores que eles escolheriam para o live action, e por fim, claro, quais que são realmente um live action que envolveu um experimento científico antiético e todo esse rolê. Para começar isso, você pode fazer algumas
pesquisas aqui no Newspapers que pretendem encontrar momentos em que as pessoas associam o termo Simpsons com o termo live action, com o termo experimento humano ou outros termos semelhantes que a gente vai ver. Basicamente, a gente encontra alguns 16 resultados. Eu vou explicar daqui a pouco o que esses resultados são e você pode avançar aqui. Experimento de laboratório, experimento antiético, sequestro de criança de novo por algum motivo, sequestro de pessoas, sequestro de animais, desaparecimento de criança de outro jeito também, criança desaparecida, mesma coisa, criança desaparecida também de outro jeito, e assim por diante. Você vai encontrar algumas coisas. Agora, outro trabalho que eu fiz é o exaustivo. Você vai pegar cada um dos resultados e vai ver o que eles têm. Eu não vou fazer isso aqui porque a gente vai ficar até amanhã fazendo, mas eu vou resumir para vocês o que vocês encontram. Basicamente, aqui o Newspapers ele não tem um certo filtro que permite determinar se a mesma coisa está na mesma matéria. O filtro dele são jornais antigos, ele verifica se está na mesma página. Então, quando a gente tem Simpsons seguido de algum desses termos, o que normalmente é? É quando o jornal apresenta a grade da programação, então que vai passar na TV naquela semana, por exemplo, e ali tem Simpsons, e na mesma folha tem uma matéria a respeito de uma criança desaparecida, por exemplo. Ou ainda mais, quando na grade de televisão tem um filme a respeito de uma criança desaparecida, ou de um experimento antiético, ou de alguma coisa do tipo. Aí, se esse filme vai passar em um horário semelhante, ou mesmo na mesma semana que Simpsons, e Simpsons passava bastante, isso evidentemente vai aparecer. Eu fiz a busca exaustiva mesmo aqui, olhando ocorrência por ocorrência, e não achei nada que indique a respeito desses experimentos sendo reais, ou qualquer coisa do tipo. Se você quiser, você pode repetir essa busca e pode, mais uma vez, tentar achar todas essas evidências aqui. Basta você vir em uma dos links ali no meu PDF e ir clicando em um por um para ver. Eu, evidentemente, não vou repetir isso aqui, como eu já disse. Ou seja, não tem nenhuma evidência de que isso, em algum momento, aconteceu, como você pode perceber. Vamos avançar, então, para as nossas perguntas. Se houve, em algum momento, um pico de desaparecimentos em Montana. Aqui, a gente tem uma espécie assim de dossiê a respeito da história de desaparecimentos em Montana. Você pode dar uma lida aqui para ver se tem alguma coisa, mas não encontrei nada que indica que esse pico de desaparecimentos existiu em algum momento. Sim, ocorrem flutuações anuais, mas essas flutuações não envolvem nada, digamos, substancial. Não tem nada que fala, nossa, esse ano desapareceu muita gente e ninguém sabe por quê. Não tem nada. Pode pesquisar depois. Tenta Montana, Missing Peak, qualquer coisa do tipo, você não vai achar nada que indica que isso aconteceu. Eu avancei mais um pouco, verifiquei se tinha alguma ocorrência em Montana a respeito de um galpão, de uma facilidade, de uma estrutura que pudesse ser usada para experimentos humanos, conforme algum tipo de boato. Também não encontrei nada do tipo. Aqui tem algumas coisas a respeito de experimentos humanos, de fato. Por exemplo, isso aqui de 93, vou mostrar brevemente do que se trata. Para isso, basta você vir aqui escrever Newspage desse jeito, e aí você vem aqui em OCR, aí basta você dar um Ctrl F, fazer aqui Human Experiments, você vai ver que o Departamento de Energia pede ajuda para encontrar pacientes para experimentos humanos e coisas assim. Você pode fazer um por um aqui, você não vai encontrar nada. Pesquisei aqui por galpão, shed, também não encontrei nada que indique isso aí. O mais próximo que a gente tem é aqui, que encontraram ossos, dentes em um lugar em Missoula, que seria aproximadamente um século antigo. Então seria uma evidência de que no passado aconteceu alguma coisa ali. Mas isso, claro, não tem nada a ver com Bob Esponja, não, com Simpsons, porque Simpsons não existiam há 100 anos atrás, então nada do tipo. Beleza, então é isso aí. Eu fiz uma busca aqui exaustiva, né, tentando encontrar alguma evidência de que isso pudesse ser real, de que isso pudesse ter qualquer tipo de base real, e não encontrei nada, como você pode verificar aqui. Fiz de tudo, não achei nada, você tá livre para tentar achar o que você quiser e apresentar caso você encontre. Por favor, faça isso. Aí agora vem as perguntas, tá? Como que a gente explica então as fotografias que foram utilizadas para ilustrar essa história? Aqui eu separei em várias categorias de fotografias. Primeiro, as fotografias de Simpsons realistas. Por exemplo, isso aqui. Talvez alguém pense que isso é, sei lá, uma espécie de croquis, uma arte conceitual desse projeto. Na verdade, não. Isso aqui é simplesmente alguns artistas que decidem, usando modelagem 3D, fazer as versões realistas dos Simpsons para mostrar, por exemplo, o quão cartoonizado aquilo é, para mostrar o quanto aquilo não faz sentido se você tenta considerar aquilo como sendo uma pessoa. Por exemplo, aqui também, essa imagem foi compartilhada muitas vezes, mas
exatamente isso aqui. Por exemplo, aqui é um quiz que diz pra você adivinhar o nome dos personagens, um troço assim. E aqui até diz o artista responsável por cada um: Pixelu, Worth 1000, Worth 1000 de novo. E basta você avançar aqui que você vai ver vários personagens de Simpsons em suas versões realistas e os artistas responsáveis por fazer cada um destes personagens, como você pode perceber aqui. Aqui embaixo a gente tem mais uma ocorrência desse tipo, e aqui eu mostro pra você que os Simpsons não são nenhuma, digamos assim, nenhuma particularidade em relação a idealizar não, né? A deixar mais realista personagens. Aqui a gente tem vários personagens que passaram pelo mesmo processo: Bob Esponja, South Park, Mestre dos Magos da Caverna do Dragão, Mario dos jogos de videogame, Flintstones, Charlie Brown, Buzz Lightyear de Toy Story, Beavis and Butthead, mais uma vez Simpsons e assim por diante. Então é normal as pessoas humanizarem, acho que é esse termo que estava faltando, personagens de desenhos animados. Isso às vezes fica legal, como aqui em South Park, às vezes fica bizarro, como aqui no Bob Esponja. E por fim tem também as imagens dos Simpsons macabros, tá? Isso aqui veio num cara chamado Verheyen, no DeviantArt, que ele trabalha com modelagem 3D de terror, como você pode perceber, e aqui no meio tem um projeto de Simpsons, tá aqui. Ele fez aqui umas versões de terror bem bizarras, né, dos personagens de Simpsons. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de experimento, isso é somente arte que o cara decidiu fazer. Vamos falar agora a respeito dos lugares abandonados. Eu vi duas ocorrências. O primeiro era uma versão dessa fachada aqui, só que em branco e preto. A versão dessa fachada tá aqui, essa versão aqui. Isso aqui seria o galpão abandonado em que isso aconteceu. Na verdade não, na verdade isso aqui é simplesmente uma fábrica de chocolates desativadas em São Paulo, no Bom Retiro. A fábrica chamava-se Sultana S.A. Nada a ver com experimentos humanos, com Simpsons, com nada do tipo. Aqui tem até um projeto conceitual do que essa fachada seria se ela fosse revitalizada no presente. E a segunda é uma imagem de uma fábrica abandonada. Eu ainda tô meio mal acostumado com Mozilla, então tô dando umas falhas aqui para organizar as coisas. Mas tá aqui, fábrica abandonada. Essa imagem de fábrica abandonada também não tem nada a ver com o experimento de Simpsons. Isso aqui é uma stock photo, que é dessas fotos que você compra, baixa, usa pra qualquer coisa, disponível na internet. Isso aqui é uma fábrica, não é um laboratório, nem nada do tipo. Isso aqui são pallets, equipamentos industriais, nada do que você usa em laboratório. Vamos falar agora dos desaparecimentos. Tiveram várias imagens de desaparecimentos que foram utilizadas para ilustrar esses desaparecimentos. Mas antes tem mais aqui, um experimento. E isso aqui seria uma imagem do experimento sendo realizado. Na verdade, isso aqui é simplesmente uma demonstração nazista de como uma máscara de gás funciona, como você pode perceber aqui. Agora sim, né, falando dos experimentos, dos desaparecimentos, perdão, vamos lá. O primeiro caso é um caso bem engraçado, tá, digamos assim. Esse caso é de uma mulher chamada Brenda Rich, que desapareceu e 11 anos depois ela reapareceu. Ela disse que ela tinha decidido se juntar a um grupo de moradores de rua sem avisar ninguém. Essa mulher não desapareceu por causa de nenhum experimento, ela reapareceu de novo e talvez ela esteja viva até hoje. O segundo caso não, o segundo caso é triste, é um cara chamado Tim Bosma, que foi assassinado em maio de 2013. O crime desse assassinato, você pode ler sobre aqui na página da Wikipedia, não tem nada a ver com Simpsons ou com qualquer besteira desse tipo. O próximo aqui são duas imagens de jornais antigos que mostram desaparecimentos. O primeiro caso aqui nem desaparecimento é. Se você clicar aqui em Carl Watson, que é o nome só que com K daqui, você vai ver que eles fizeram assim uma espécie de peça publicitária chamada Crianças Desaparecidas, com um cara chamado Nick Lockman, Sam Smith e Sean Mandoli. Inclusive, se você voltar ali na imagem, você vai ver que o Nick Lockman tá aqui. Ele é um skatista, o Carl Watson, os outros também são, e eles estavam simplesmente fazendo uma espécie de peça publicitária pro grupo de skate que eles tinham. Nada de desaparecimento. Já que o segundo caso mostrado aqui, a gente tem, por exemplo, Janet Tat, que era um desaparecido. Se você clicar aqui, você vai ver que isso aconteceu em 78. Como você pode perceber, isso foi antes dos Simpsons existirem. Então, não pode ter nada a ver com Simpson, como você pode perceber. Neste caso aqui, a localização do corpo ainda permanece um mistério. Ninguém encontrou, mas foi antes dos Simpsons. Não faz nenhum sentido dizer que isso foi um live action de um desenho que nem existia. Avançando mais aqui, a gente tem uma imagem de pessoas na floresta que estariam buscando por um desaparecido. Isso aqui veio de uma publicação de um jornal australiano a respeito de um serial killer, Ivan Milat. Aqui embaixo nós temos a imagem das pessoas na floresta estadual em 93.
4. Então esse foi o vídeo, vamos agora para as conclusões. Assim a gente pode apontar a história como falsa e mal escrita, uma vez que a história tem vários furos de enredo que indicam que se trata apenas de uma história de terror mal feita. Conforme o próprio criador da história admitiu, a primeira versão dessa história que a gente tem notícia surgiu como uma história original do canal de Creepypastas Everywhere, que é especializado em assunto de terror. Basta você ver no canal aqui as coisas que ele faz. É basicamente um canal de terror, de conspiração. Ele admite que ele cria as próprias histórias, e quando você admite, não tem nada de errado nisso, porque é arte, você está criando história, dependente do quão mal feita ela seja, mas você está criando arte, não tem nada de errado nisso. O que está de errado é você apresentar isso como sendo uma curiosidade real, coisa que não é e nem foi feita para ser. Não existem registros que existiu em qualquer momento, antes de março de 2018, esse boato de que um live action dos Simpsons seria produzido e que iriam usar humanos modificados em laboratório para se parecerem com os personagens do desenho. Também não tem registros de um pico de desaparecimentos em Montana entre 2018, foi o momento que essa história surgiu, e até o momento em que os Simpsons apareceram pela primeira vez na TV. Não tem nada que indique isso. Também não tem nenhum registro a respeito de um galpão sendo usado para experimentos em Montana, conforme a história afirma. E as fotografias que são usadas para ilustrar a história, Simpson realista, galpão abandonado, experimento ou pessoas desaparecidas, são fotografias, depende do sentido de real, tá? Mas no caso das pessoas desaparecidas e galpões, são fotografias reais, mas fora de contexto. No caso do Simpson, são simplesmente arte, também fora de contexto. Valeu por você que assistiu, e pra gente se ver. Falou!